Glórias a Deus. Cumprimentos, meus queridos irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde de salvação para todos, queridos e amados ouvintes. Quem vos saúda uma vez mais é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Glórias a Deus. Vamos com mais um pequeno estudo da Palavra de Deus. E o tema é alianças que não agradam a Deus. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 35 até o 37. Que diz assim a palavra do Senhor. Porém, depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Eles fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Amém, queridos irmãos? Oremos ao Senhor. Querido Deus maravilhoso e grandioso Pai, Deus amado, Deus santo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos, meu Senhor, entrando em Tua santa presença, mais uma vez agradecendo por esta oportunidade, ó Pai, a qual o Senhor nos concede estar com mais um pequeno estudo da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo venha falar em nosso coração, que o Senhor venha, meu Pai, tomar a direção de nossos lábios, dos nossos ouvidos, do nosso coração, para que possamos receber da Tua Palavra o entendimento, a sabedoria, a qual o Senhor quer dividir, compartilhar com cada um de nós. Meu Deus, é que nós pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Nós lemos aqui, queridos irmãos, esses 3 versículos, mas nós vamos ver nesta passagem bíblica que determinadas pessoas, elas não servem para fazerem parte, de louvado seja Deus, através desta passagem, que não servem para fazer parte de um ciclo de amizade que venha agradar ao Senhor. Louvado seja Deus. E muito menos, para que façamos alianças. Aqui nós vemos nesta passagem, uma aliança de Josafá, a qual ele fez com Acasias. Louvado seja Deus. Porém, no verso 37, a palavra do Senhor nos afirma que Eliezer, o profeta, ele profetizou contra Josafá, porque ele havia feito uma aliança, com Acasias. Louvado seja Deus, rei de Israel, a qual estava corrompido, a qual reinava, louvado seja Deus, o povo de Israel com engano, Louvado seja Deus. Então eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E ali o Senhor, fala através da boca de Eliezer que iria despedaçar as tuas obras e quebrar, os navios que estavam indo em direção a Tarsis. Nós, queridos irmãos, queridos ouvintes, nós temos que ter muito cuidado com o tipo de parceria que nós fazemos, quer seja na escola, nos cursos, na faculdade, no trabalho, louvado seja Deus, no nosso âmbito social, louvado seja Deus, aleluia, até mesmo, com aqueles que se dizem, ser nossos irmãos ou até mesmo nossos amigos.
Então a palavra do Senhor, ela nos dá, né, esse respaldo, a qual nós devemos ter muito cuidado, né, com certos tipos de aliança. Louvado seja Deus, a qual nós vamos fazer. Louvado seja Deus. Então tudo deve ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer nada sem antes, né, nós irmos para o joelho e orar ao Senhor. E o perigo das alianças mal feitas. Louvado seja Deus. Aqui ainda em 2 Coríntios, capítulo 17, no versículo do 1 ao 6, está falando sobre o reinado de Josafá. Josafá, seu filho, glórias a Deus, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Josafá era filho de Asa. Louvado seja Deus, que era um rei também anterior ali. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceram guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Josafá. Olha que interessante no verso 3. O Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não buscou a Balaim. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Então aqui nós vemos, louvado seja Deus, que Josafá era filho do rei Davi, né? Louvado seja Deus, e que ele buscava ao Senhor e andava, né, nos mandamentos, seguia os mandamentos do Senhor conforme o seu pai. O Senhor confirmou o reino na sua mão e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Louvado seja Deus. Então, o coração de Josafá era voltado para os caminhos do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porém, nós vemos, glórias a Deus, Josafá, ele ficou muito conhecido na Bíblia como um homem piedoso, né, e que buscava o Senhor. Aleluia. Porém, nós vamos ver no capítulo 18, louvado seja Deus, e verso 1 em diante, que Josafá, ele faz um erro, ele comete um erro. Louvado seja Deus. Ele erra quando ele faz aliança com o rei Acabe. Louvado seja Deus. Então esse foi o grande erro de imediato ali do rei Josafá. Ele faz essa aliança com o rei Acabe. Glórias a Deus, aleluia. O grande erro de Josafá ali, quando ele faz essa aliança com Acabe, glórias a Deus, que ali, né, era rei de Israel, glórias a Deus, foi ele confiar, né, glórias a Deus, nas palavras de um rei a qual já havia, né, transgredido, né, já havia se corrompido também, glórias a Deus, havia se casado, né, com uma mulher, glórias a Deus, estranha, já havia, louvado seja Deus, levantado altares, louvado seja Deus, para adorar deuses estranhos, louvado seja Deus. Então Josafá, ele cometeu esse grande erro, louvado seja o nome santo do Senhor, glórias a Deus. No versículo 3 do capítulo 18 de 2 Crônica, glórias a Deus, aleluia, vai dizer: porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse:
como tu és, serei eu e o meu povo. Como o teu povo, iremos contigo à guerra. Então, tá aí o grande perigo, né, de fazer alianças mal feitas. Josafá fez essa aliança com Acabe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero ler com os irmãos em 1 Timóteo. Glórias a Deus. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 5 vai dizer assim. 1 Timóteo capítulo 3 e verso 5. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Louvado seja Deus. Então vemos, louvado seja o nome santo do Senhor, que existem muitas pessoas, muitos irmãos que são levantados como diáconos, como pastores, como bispos, né? Louvado seja Deus na casa do Senhor, a qual não estão preparados para assumir, louvado seja Deus, um compromisso. Glórias a Deus. Por quê? Porque aqui o apóstolo Paulo, ele dá as ordens para que ele viesse instruir ali os bispos e diáconos ali daquela igreja. Por quê? Porque só poderia, glórias a Deus, fazer parte ali, glórias a Deus, né, da liderança de uma igreja, louvado seja Deus, aqueles bispos e diáconos, pastores, que estivessem, né, na sua capacidade, a qual, louvado seja Deus, eles governavam bem as suas casas, as suas esposas, os seus filhos, louvado seja Deus. Não poderiam, aleluia, glórias a Deus, governar a igreja, louvado seja Deus, porém com mau testemunho dentro da sua casa, com teus filhos e tuas esposas, louvado seja Deus. Tinha que ser aqui no verso 2, vai dizer que o bispo seja irrepreensível, né? Não poderia andar no erro, com falcatruas, com engano, louvado seja Deus, marido de uma só mulher, glórias a Deus. Então nós vemos nos dias de hoje que muitos estão à frente da liderança, mas, aleluia, totalmente o contrário do que está falando a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então tá aí o grande perigo das alianças mal feitas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E voltando aqui em 2 Crônicas, no capítulo 18, no verso 28, está dizendo assim: subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, vestes as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Então cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não eram o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Glórias a Deus. Então, nós vemos, aleluia, diante desses versículos, né, o perigo a qual, aleluia, o rei Josafá, rei de Judá, estava correndo em se disfarçar, glórias a Deus, em se fazer aparecer que fosse o rei de Israel, o rei Acabe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Josafá, ele tinha entrado numa enroscada tão grande que quase custou a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas se não fosse, né, a misericórdia do Senhor, né, e os bons antecedentes do rei Josafá,
né? Glórias a Deus, ali ele tinha sido morto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, glórias a Deus, louvado seja Deus, aleluia, capítulo 22, glórias a Deus, capítulo 22 e verso, glórias a Deus, verso 1 em diante vai dizer: os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arados ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalha, filha de Unri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Então nós vemos aqui mais uma aliança, né? Louvado seja Deus, mal feita. O perigo, glórias a Deus, de se aliançar com aquele que anda, né, longe dos preceitos do Senhor. Aleluia. Ele seguiu, né? Ali também o rei Acasias segue, né? Glórias a Deus, a conduta de Acabe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Segue os conselhos de sua mãe, a qual trabalhava ali e procedia também impiamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Josafá havia feito, né, no verso 20, a qual nós lemos no início, no capítulo 20, né, verso 35 ao 37, que foi o primeiro texto a qual nós lemos, glórias a Deus, no início do estudo, glórias a Deus, que Josafá havia feito essa aliança com Acasias, filho de Acabe, glórias a Deus, para desenvolver ali um audacioso plano econômico para buscar mercadoria valiosa em Tarsis. Mas o Senhor, glórias a Deus, aleluia, frustrou os planos de Josafá, que eram contrários à vontade do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos ver, louvado seja o nome santo do Senhor, glórias a Deus, que aqui nesse capítulo 22 de 2 Crônicas, né, glórias a Deus, Acasias reinando e fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor. Então quase toda a descendência real de Judá, glórias a Deus, ela foi destruída, glórias a Deus, aleluia, devido ali, aleluia, a aliança que fizeram, né, com o rei Acabe, que, louvado seja Deus, era um rei, glórias a Deus, que no início ele fazia o que era bom aos olhos do Senhor, glórias a Deus, ele fazia parte ali, né, da linhagem de Israel. Porém, quando ele fez a aliança com Jezabel, né, quando ele se casa com a rainha Jezabel ali, glórias a Deus, ele começa a praticar o que é mal perante os olhos do Senhor. Glórias a Deus. Ali ele se corrompe, contamina aquele povo, faz o povo adorar a deuses estranhos, a Baalins, louvado seja Deus, a Baal, glórias a Deus. E ali, louvado seja Deus, o Senhor derrama sua ira sobre o povo de Israel, sobre a casa de Acabe, louvado seja Deus. Então nós vemos, aleluia, que as alianças, glórias a Deus, foram destruídas pelo Senhor. Então esse é o perigo de nós estarmos fazendo aliança com quem, aleluia, não está na direção do Senhor. Está aí o perigo, louvado seja Deus. Por isso a importância da oração, de estarmos ali clamando ao Senhor, para que nós não venhamos tomar, né, decisões precipitadas,
Louvado seja Deus, aleluia, naquilo a qual nós vamos fazer. Devemos fugir, né, das alianças mal feitas. Aqui nesses versículos nos mostra o perigo das alianças mal feitas. Agora nós vamos ler alguns versículos que vai nos orientar a fugir das alianças mal feitas. Vamos ler no livro de Salmos, capítulo 1. Livro de Salmos, capítulo 1 e verso 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vemos, aleluia, que devemos evitar todo tipo de alianças com pessoas que não temem a Deus, e seremos bem-aventurados, seremos felizes, seremos prósperos. Louvado seja Deus, conforme a vontade do Senhor. Vamos ler também Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 16. Diz assim: E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Glórias a Deus, aleluia. Então o crente, sendo fiel, ele só se alia com o crente fiel. Louvado seja Deus, aleluia. Amém, queridos irmãos. Louvado seja Deus. Aqui no verso 17 ainda continua: Nem se deita vinho novo em odres velho. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Então o crente, ele fiel, né? Ele só combina com o crente fiel. Ele não vai, glórias a Deus, fazer aliança com aquele que está corrompido. Ele não vai concordar. Antes ele vai condenar as más obras, como está escrito na palavra do Senhor. Em 2 Crônicas, no capítulo 6, no verso 14, do 14 ao 15 está assim: E disse o Senhor Deus de Israel: Não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardastes ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão cumpriste, como se vê neste dia. Louvado seja Deus. Então nós vemos diante destes dois versos, né, a oração do rei Salomão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Aqui dizendo, glórias a Deus, não vos prendais, glórias a Deus, né, aleluia, a um jugo desigual, né, com os infiéis. Então, quando nós, louvado seja Deus, guardamos, né, a aliança, a beneficência, glórias a Deus, caminho do Senhor, o Senhor abençoa as alianças. Louvado seja Deus, aleluia. Mas, aleluia, a partir do momento, glórias a Deus, que nós, aleluia, estamos ali praticando injustiça ou concordando com a injustiça, conforme nós vemos no meio de política, louvado seja Deus, né? Ali há uma quebra de aliança, ali o Senhor não está presente.
Louvado seja Deus. Porque que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a justiça com a injustiça? Louvado seja Deus. Aleluia. E que, aleluia, glórias a Deus, há, de concordância entre Cristo e Belial, glórias a Deus. Ou que parte tem o fiel com os infiéis? Então aqui a palavra do Senhor nos alertando, para fugir das alianças mal feitas. Glórias a Deus. Em Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18 e versículo 24 está dizendo: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Glórias a Deus. Então aqui o rei Salomão, o sábio Salomão, louvado seja Deus, ele vai dizer que devemos saber selecionar os nossos amigos e com quem fazemos aliança. Amém, queridos irmãos? Então esse é o pequeno estudo de hoje para a nossa reflexão, Nós vemos aqui e tem várias passagens bíblicas que vai nos mostrar alianças que não agradaram a Deus. Louvado seja Deus. E nós vemos diante dos nossos olhos, o quanto, glórias a Deus, o mundo está, em corrupção. Louvado seja Deus, em todo o âmbito social, em trabalho e até mesmo dentro da casa do Senhor, pastores, louvado seja Deus, ali liderança que está corrompida, que fez alianças que não agradaram a Deus e hoje se encontram destruídas. Louvado seja Deus. Amém? Que nós possamos, louvado seja Deus, guardar, refletir, meditar esse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, e também os demais textos, louvado seja Deus, versículos a qual nós lemos, para que nós venhamos, aleluia, fugir das alianças mal feitas e refletir no perigo que elas podem causar na nossa vida, tanto espiritual quanto financeira e emocional. Amém, meus queridos irmãos? Que o Senhor, Ele possa nos guardar de todo tipo de aliança mal feita. E assim nós oremos para que o Senhor venha selecionar o nosso âmbito, louvado seja Deus, ali, de amizade, nosso círculo ali de amizade, louvado seja Deus, a qual nós vamos estar nos aliançando. Que Deus abençoe a todos que estiveram em mais um pequeno estudo da palavra do Senhor. Louvado seja Deus.